Metamorfoses do lugar, o Velho São Bento. Este é o nosso projeto. Projeto dividido em duas etapas, sendo a primeira um pouco sobre São Bento, a localização do bairro São Bento em Duque de Caxias, e na segunda etapa, as metamorfoses do lugar. Para a gente poder falar sobre o bairro São Bento, é importante que saibamos sobre o município de Duque de Caxias. O município de Duque de Caxias é um município da Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é uma porção territorial que está dentro da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Dentro da Baixada Fluminense, você possui diversos municípios. Um desses municípios da Baixada é Duque de Caxias. Dentro de Duque de Caxias, nós temos 4 distritos. Do primeiro ao 4º distrito, sendo que o bairro São Bento se localiza no 2º distrito de Duque de Caxias. O bairro São Bento é um bairro antigo, frente a muitos bairros da cidade. Ele é um bairro que possui edificações que mostram essa antiguidade. É falando dessas edificações que a gente constrói o nosso projeto. Daí, antes de falarmos sobre o projeto, temos que falar também das questões que motivaram o projeto. Falando um pouco das questões que motivaram o projeto. Passeando pelo bairro, a gente consegue observar na paisagem do bairro São Bento edificações antigas que não transparecem a realidade das edificações atuais. Elas mostram uma outra realidade. Elas mostram que aquele bairro possui uma história, uma realidade, um construto social que não é do momento atual. É observando essas diferenças que você entra em contato com alguns questionamentos. Primeiro deles, por que essas edificações antigas ainda estão lá? Como a gente pode nomear essas edificações antigas? E segundo, se elas estão lá, que ação, que função ela tem hoje no espaço geográfico? É a partir dessas duas questões que a gente construiu o projeto. Daí o nome, Metamorfoses do Lugar, o Velho São Bento. Porque o São Bento em si é um bairro muito grande, com diversos subbairros. Mas uma porção desse bairro tem ali, localizada nas suas imediações, um tipo de construção, um tipo de construto arquitetônico que não remete-se ao tempo atual, e sim ao passado, a uma memória do bairro. Região do São Bento, que intitulamos de Velho São Bento, em função das suas rugosidades, formas pretéritas ao tempo presente. Temos aqui a Capela Nossa Senhora do Rosário. Temos também, ao fundo, a edificação da Casa Grande da Fazenda São Bento. Formas arquitetônicas que remetem a um tempo histórico não atual. Rugosidades. Vimos as modificações presentes no espaço através das fotografias do mapa, tanto o mapa de localização quanto o mapa da dimensão de como se tornou o bairro São Bento. O bairro São Bento possui então essas edificações antigas que são o cerne, digamos assim, o principal mote do projeto. Essas edificações antigas, como lá atrás problematizamos, são as edificações que estão na paisagem e são edificações que levaram o projeto a acontecer através dos seguintes questionamentos: por que elas estão lá e o que elas fazem lá? Primeira coisa que a gente falou no início foi: se elas estão lá, podemos nomear essas edificações antigas? Há um termo? Sim, há um termo. Na geografia, a gente trabalha com um termo de rugosidade. Edificações antigas que estão na paisagem, mas foram construídas num tempo histórico que não está atrelado ao tempo presente, essas edificações, elas possuem um nome. O nome dessas edificações é rugosidade. É um termo utilizado na geografia para definir essas edificações. A gente pode presenciar essas formas
quando a gente compara ela com formas atuais. Então eu estou passando algumas fotos aí sobre essas edificações, mostrando as suas formas atuais e também as formas antigas, que mostram um pouco da realidade do bairro São Bento e das diferenças do bairro São Bento. O bairro São Bento tem uma diversidade populacional também muito interessante, muito diversa. Esse é um ponto que a gente não aborda aqui, mas é importante a gente salientar essa diversidade. É também relevante dizer que na região do Velho São Bento a densidade populacional é baixíssima. Isso mostra aí também que essas rugosidades elas impactuam na paisagem. E indico a todos também vislumbrar outros pontos do bairro que marcam também essa história, também populacionalmente. Então, o Clube de São Bento, a APA do São Bento, são espaços que merecem visitação. É observando essas formas antigas, essas rugosidades na paisagem de São Bento, que a gente consegue entender que dentro desse bairro, que é enorme, temos uma porção do bairro que mostra o passado desse bairro, digamos, a origem do bairro. Daí o nome Velho São Bento, dado no nosso projeto. Essas rugosidades só estão lá por um motivo e exercem uma função também hoje. Como que a gente entende, então, as suas formas e as suas funções? A gente precisa, para isso, entender os conceitos de forma e função, conceitos que a geografia trabalha, conceitos do geógrafo Milton Santos, geógrafo brasileiro. As formas e as funções vão dar o caráter necessário para a gente entender por que essas edificações antigas estão lá e por que elas, estando na paisagem, marcam o que a gente chama de Velho São Bento. Caminhando para o final do projeto. Para a gente, então, entender o objeto desse projeto, a gente tem que entender forma e função, esses dois conceitos. Forma é a estrutura arquitetônica do objeto geográfico. Função é como ele se dá na paisagem. Para a gente entender melhor isso, vamos utilizar o Museu Vivo do São Bento. O Museu Vivo do São Bento, ele tem uma aparência de uma casa. Na verdade, antes do museu, era uma escola. Hoje, museu. Ou seja, a forma se manteve, mas a função mudou de museu. Anteriormente, escola. A escola Nísia Vilela. Indico a todos uma visita ao Museu Vivo do São Bento. A Capela Nossa Senhora do Rosário e a Fazenda São Bento estão na paisagem e são um patrimônio histórico presente no município de Duque de Caxias. Para a gente vislumbrar isso melhor e entender as transformações do bairro, desde os novos projetos habitacionais, como o projeto Minha Casa Minha Vida, e as suas áreas de periferia, indico uma visita ao bairro São Bento. Para tanto, fizemos um vídeo na entrada do São Bento, nos deslocando até o interior do bairro. Espero que gostem do vídeo. Podemos observar a nossa viagem pelo São Bento, uma viagem que começou no início do bairro até a capela, e o bairro de São Bento possui edificações diversas. Essa metamorfose é que mostra toda a diversidade urbana que o município possui. Essa metamorfose é o nosso mote. Nós vimos, por exemplo, que no início do bairro São Bento, nós temos
o programa Minha Casa Minha Vida, um programa habitacional bastante atual, dos governos mais recentes do Brasil. Também pudemos observar outras transformações urbanas ao longo do vídeo, até chegarmos na capela. Antes um pouco daquela região onde se localiza a capela e o casarão, temos também o núcleo da PUC, exemplificado por fotos, mais ou menos, aproximadamente na metade do nosso vídeo. Todas essas transformações mostram quanto São Bento é valioso do ponto de vista urbano. A diversidade do bairro, é claro, não se resume apenas ao casarão, e também a todo o eixo que liga a entrada de São Bento até o casarão. O bairro São Bento é muito grande, uma diversidade incrível. Áreas periféricas, sim, que mostram a realidade mais dura do bairro, e uma gama de construtos arquitetônicos que mostram que o bairro São Bento ele é muito mais do que história, ele é uma metamorfose dessa história, com peculiaridades que a gente só vivencia e só sente quando a gente passa pelo bairro, troca uma ideia com seus moradores e vivencia as práticas que estão presentes hoje no bairro de São Bento. Que a ideia é ver dentro da cidade essas formas de solidariedade. E você tem a produção dentro da cidade de formas solidárias que têm expressão econômica e política. Né? Em contraposição com essa produção da violência. Eu acho que há uma multiplicidade de fenômenos de baixo que a gente não dá importância, porque a gente dá mais importância à chamada violência. Os jornais falam da violência dos bairros, tem bairros mal falados porque violentos. Olhares do Morro está por aí, a gente está olhando tudo o que acontece na comunidade. Mas as outras formas todas de manifestação, que são propriamente culturais, mas que não aparecem com essa aura de cultura que é reservada, digamos assim, a parcelas já privilegiadas que fazem cultura, os outros fazem outras coisas. A gente não admite dizer imediatamente que o que eles fazem é cultura, porque o que eles fazem é cultura e é política ao mesmo tempo, né? Japeri é um município, é o segundo município mais pobre do estado do Rio de Janeiro, e a gente, através do cinema, a gente pode expressar esse nosso movimento, às vezes as coisas que a gente não concorda que tem aqui, a gente joga no cinema e tenta mudar essa realidade. Aqui, acima de tudo, é a superação, de utilizar o que a gente tem na mão e superar até esses mesmos índices de pobreza. E a gente utiliza esse de pedaço de madeira para fazer grua, de cabo de vassoura para fazer o tripé. Na coletividade, a gente consegue fazer cinema na Baixada Fluminense. A gente partiu de uma necessidade de um resgate da memória e do folclore daqui do município de Japeri. E utilizando numa ficção, que é o marido chegando em casa bêbado e dando satisfação para sua esposa porque chegou bêbado. E a satisfação que ele dá é a partir do folclore de Japeri. Há a possibilidade cada vez mais frequente de uma revanche da cultura popular sobre a cultura de massa, quando, por exemplo, ela se difunde mediante o uso de instrumentos que, na origem, são próprios da cultura de massas. Eu sou lobibicha! Sai! Em pleno século XXI, mas eu não acredito em lobisomem! Sai pra lá! Nesse caso, a cultura popular exerce sua qualidade de discurso dos de baixo, pondo em relevo o cotidiano dos pobres, das minorias, dos excluídos, por meio da exaltação da vida de todos os dias. A partir do audiovisual, várias pessoas vão ser influenciadas pelo produto que eles estão tendo. Então é uma oportunidade para que eles possam se expressar até para o povo inteiro de Japeri, para mostrar o que eles querem falar e ainda não tiveram oportunidade. Porque a partir deles a gente acredita que, ou seja no teatro, na música, no cinema, na literatura, vão estimular novas vidas e novos sonhos a partir de filmes, do audiovisual. Tá aí um vídeo de Milton Santos falando um pouco da importância do audiovisual produzido pela periferia. Metamorfoses do lugar, o velho São Bento.
Espero que tenham gostado do projeto. Indico a visita ao Museu de São Bento, indico uma visitação ao bairro também. Valeu!